A paz do Senhor Jesus. Tudo bom com você, meu querido irmão? Tudo bom com você, minha querida irmã? Jovens que estão aí também acompanhando esse vídeo, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Aqui é o Preleitor Leandro com mais um vídeo que eu vou falar do livro Em Revista, do nosso glorioso pastor Carlos Roberto Silva, da Assembleia de Deus de Cubatão. Querida Irmandade, vamos para mais um título excelente. E ressaltando, se você não assistiu esse vídeo completo aí no TikTok e no Kawaii, no Facebook, Preleitor Leandro Silva Alves, e no YouTube Leandro Silva Alves, assistir ele completo. Deus abençoe mais uma vez por estar acompanhando. Título do vídeo: Jefté e Raabe, estranhos no ninho dos santos. Começando essa reflexão, lá em 1 Coríntios 20, capítulo 1, versículos 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Glória a Deus. No capítulo 11 das cartas aos Hebreus, verificamos o desfile de santos homens e mulheres de Deus, os quais pela fé alcançaram verdadeiras proezas. Ao analisar a história de vida de cada um deles, chegamos à conclusão que eles eram pessoas muito especiais. Você também é especial para Deus. Podemos destacar Abraão, o pai da fé, Sara, Moisés, o homem mais manso da face da terra, Abel, o justo, Enoque, aquele que andou e agradar a Deus, José, Isaac, Jacó, Sansão, Davi, um homem segundo o coração de Deus, Samuel, enfim, pessoas que receberam o testemunho do Eterno. Todos eles fazem parte da famosa galeria dos heróis da fé, registrada em Hebreus 11. Porém, lá no meio, salta aos olhos a vida de dois personagens, a quais, à primeira vista, suscitam a seguinte pergunta: por que dois estranhos no ninho dos santos? Quem são eles? Na carta aos Hebreus, capítulo 11, dos versículos 31 e 32, fala bem assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu a paz aos espias. E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Jefté e Raabe, sendo que a última, o escritor aos Hebreus faz questão de referendá-la como meretriz. E aqui, querida Irmandade, nesse livro, existe mais alguns exemplos aqui. Um exemplo: quem foi Jefté? No livro de Juízes 11, do capítulo 1, no Juízes capítulo 11, versículo 1 a 5, Jefté, quem Deus liberta, era um homem valoroso, porém com alguns problemas que, no mínimo, para os padrões da época, não recomendavam muito bem. Ele era filho de uma prostituta, expulso de casa pelos irmãos, desertado da herança paterna,
fugitivo, formador de quadrilha, afinal, juntara-se a homens levianos com quem eles andavam. O que teria transformado um homem com esses antecedentes em juiz de Israel, com excepcional honra, e tomar assento exercitado na galeria dos heróis da fé do livro de Hebreus? Apenas 4 versículos nos falam dessa brilhante história. Em Juízes, capítulo 11, versículo 9 a 11 e versículo 32, estão registradas 3 coisas muito importantes acerca de Jefté. Confiou no Senhor, fez promessas perante o Senhor, e no versículo 32, ele tributa ao Senhor a sua vitória. Glória a Deus. Quantas vezes que você já se sentiu estranho aonde você está e você não sabe porquê, né? Continuando a leitura. Por conta disso, sabemos que Jefté julgou a Israel durante 6 anos e depois desfila junto aos outros santos do Senhor na galeria de heróis da fé. Agora vamos falar um pouco de quem foi Raabe. Nada mais se registrou no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, a respeito de Raabe, a não ser que era uma prostituta. No entanto, suas ações demonstram 3 qualidades, sem as quais dificilmente ela teria praticado a atitude demonstrada. Ela era corajosa, possuía um coração generoso e uma fé viva. Raabe era uma prostituta e ela não tinha a mesma educação nem o mesmo conhecimento de Deus como tinha Sara. Porém, ela fez escolhas e tomou decisões que agradaram o coração de Deus, o que fez que ela tivesse o valor diante do Senhor. Raabe tomou a decisão correta porque já havia ouvido falar de Deus de Israel, que fazia milagres em favor do seu povo. Por esse motivo, seu coração já estava preparado a tal maneira que ela passou a amar a Deus e o povo de Israel. Assim, ela decidiu ajudar 2 espias israelitas, provando que tinha fé no Deus Todo-Poderoso. Temos um exemplo na Bíblia que fala sobre Raabe também. Em Salmos 87, versículo 4. Farei menção a Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem, eis que Filística e de Tiro e da Etiópia se dirá, este homem nasceu ali. E na genealogia de Jesus, fala bem assim, em Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé. E nas cartas aos Hebreus, do capítulo 11, versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 2, versículo 25, diz assim: E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Enfim, querida Irmandade, Deus é soberano e só Ele conhece e sonda os corações. Só Ele é conhecedor dos seus próprios decretos e propósitos. Jefté e Raabe tiveram suas vidas transformadas pela fé no Senhor e pela confiança no seu poder.
Aqui no livro vem dizendo bem assim: talvez você possa se sentir a pior pessoa da face da terra, e quem sabe o mais indigno entre os homens. No entanto, acredite no Senhor, pois Ele tem poder de mudar a sua história. Porque se Deus transformou a vida deles, por que não pode transformar a nossa? Porque a sua, meu querido ouvinte desse vídeo, não pode ser transformada também. Ana, mãe do profeta Samuel, sabia tão bem que era isso quem seu famoso cântico exclamou sobre o Deus Todo-Poderoso. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, fala bem assim, para estar terminando esse capítulo da leitura do livro. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor não são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Você percebeu que a leitura desse livro é muito forte? Por que a leitura desse livro é muito forte, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Porque assim, muitas vezes nós nos sentimos estranhos dentro da igreja, porque às vezes nós somos julgados pela nossa aparência, às vezes por pequenas vaidades que ainda nós estamos lutando para sair, para tirar. Então, às vezes as pessoas nos olham diferente. Quantas vezes você está se sentindo estranho assim? Eu vou entrar um pouco mais a fundo. Às vezes você é filho de pais separados. Às vezes você já teve um divórcio e casou de novo e é feliz, mas as pessoas te julgam por essa parte. Aleluia. Às vezes você veio convertido na graça de Deus agora novo, através de vícios, alcoolismo, droga, porque você vivia na rua e hoje Deus confundiu os sábios, te trazendo para a graça, e hoje você está aí pregando e anunciando a palavra, mas as pessoas, infelizmente, julgam pelo passado, e Deus te fala: não julgue o seu irmão e a sua irmã pelo passado, porque Deus trouxe ele para essa graça, porque sabia que ele poderia ser o meu melhor soldado na presença. Lembra de Saulo, que quando teve encontro com Jesus ele ficou cego e depois ele reconheceu que ele estava do lado errado? E quando ele foi liberto, ele começou a anunciar o Evangelho e combateu um bom combate na presença do Senhor. E muitos duvidaram dele, e ele teve que muito batalhar para mostrar primeiro que ele estava convertido pela palavra de Deus. Que depois ele conheceu Jesus e ele reconheceu os erros dele. Aleluia. Santo é teu nome. Existem vários exemplos na Bíblia sobre isso. Aleluia. Quando Davi foi ungido rei no lugar de Saul na sua juventude, muitos julgavam ele da maneira que ele era. Ele se sentia também um estranho no meio da família dele, só porque ele não era forte, não tinha boa estética. E Deus não vê a estética, Deus não vê você, Deus enxerga dentro do fundo do seu coração. Aleluia. Então creia nas promessas do Senhor na sua vida e deixa Deus te guiar nesse mundo. Aleluia. Não deixe o que vem da direita, o que vem da esquerda, o que vem de trás, o que vem da frente, o que vem de baixo. Só se atente do que vem dos céus na sua vida, porque o Senhor, Ele te usa da maneira que Ele quer. E se Ele te chamou nessa graça, é porque Ele acredita muito. E Ele viu algo que ninguém viu, aleluia. Se você está despesado, se você vive sozinho, se sente sozinho,
Fique em paz porque você não está sozinho, porque Deus é contigo. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. A paz do Senhor Jesus.